E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, galera. Galera, trazendo um videozinho rápido, tá bom? A gente tivemos um grande problema aí, mas retornamos o projeto do zero praticamente. A gente conseguiu recuperar algumas coisas. Galera, aconteceu que a gente foi tentar gravar um pendrive, a imagem do Android, e por algum motivo o USB do pendrive ele desconectou e a formatação acabou acontecendo em cima do nosso HD do nosso projeto. A gente tivemos que começar tudo de novo, mas como vocês podem ver, a gente já começou com a interface gráfica. O System UI já foi bem customizado e eu diria que está até muito mais bonitinho do que o anterior. Então, falta muita coisa a gente fazer, pegar e tentar recuperar as informações. Por que a gente não consegue recuperar toda a informação? Porque o HD foi formatado, um formato UDF, e ele sobrescreveu partes de metadados, eu acho que é isso, que acabaram tornando impossível a recuperação pelos programas especializados de recuperações gratuitas. Então, se a gente quisesse recuperar, a gente teria que desembolsar de R$ 500 a R$ 1.000, coisa que a gente não vai fazer de forma alguma, tá bom? Então, infelizmente, mas a gente já começou a voltar trabalhando no sistema, a gente começou a trabalhar na interface. Vejam vocês que a gente já colocou os ícones fixados, a gente pode estar fixando os ícones, pode desfixar eles, tá bom? Deixa eu fechar agora. Aí primeiro eu tenho que abrir para poder aparecer essas duas opções, que é o desfixar e o fechar, tá bom? Então abro, aí eu posso deixar o meu aplicativo fixado ou não e posso remover. Facilidade para o uso do modo PC. Se a gente está desenvolvendo um sistema para o modo PC, nada mais justo do que ter uma interface para PC. Esse vídeo pode ser um pouco longo, mas ele vai estar esclarecendo várias dúvidas sobre o que a gente está fazendo com o projeto Android. E galera, para quem não sabe, isso daqui é um sistema Android ASOP ali com os patches do Android x86. Quais são esses patches? São os patches que fazem a inicialização, são modificações no código do ASOP, para fazer o quê? Integrar o Mesa, o Kernel e corrigir e modificar, na verdade, a inicialização para que ele possa inicializar em um computador real ou em um notebook, que são as plataformas x86 e x86-64. O codinome do projeto é o PJX9, que é o projeto X9, baseado no Android 9. Porque a gente está no Android 9, você já tem mais Androids novos na frente. Pelo simples motivo da dificuldade de estar fazendo implementações. E pelo segundo motivo mais importante, é pela compilação do Android. A gente ainda não tem um super computador, a gente não tem um computador forte, galera. A gente somos usuários normais como vocês que gostam do Android e acabou trazendo esse projeto agora para vocês, tá bom? A gente já está há 4 anos fazendo modificações no Phoenix OS, dentre outros sistemas. Mas agora a gente decidiu trazer o nosso. Então, esse é o nosso, com text bar, com configurações de resoluções que eu já mostrei a vocês. Então, para um PC, tem que ter resolução, a gente tem que conseguir modificar a resolução, a gente tem que conseguir mudar o nosso card de áudio. Para quem não sabe, o Windows só vai aparecer um lá, bonitinho, e já vai ter áudio. Mas até em algumas situações, tu ainda precisa definir onde é que o áudio deve sair, se ele deve sair no HDMI, se ele deve sair na saída analógica, ou se ele deve sair na frente, ou se ele deve sair atrás, ou simultaneamente os dois. Então, para isso que a gente criou essa interface gráfica que gerencia o que? O ALSA. O ALSA é o que traz a vida, o áudio ao Android, é uma portabilidade do Linux. O Android é um sistema Linux, tá bom? Muito mais mínimo do que o próprio Linux. Então, o ALSA ele já existia ali no projeto do Android x86, que ele é integrado ali. Então, esse patch vem para o ASOP, a gente decidiu fazer do zero. Só pegar os patches mais importantes para não ter o quê? Digamos, aquele serviço de tela... Eu esqueci, o serviço de coleta de informações. O Android tinha diversas funções lá para estar coletando informações. Então, vou me adiantar aqui. Aí, então, a gente pode estar configurando o nosso card de áudio, eu posso mandar sair no HDMI ou no áudio analógico, eu posso estar definindo o meu microfone, a gente ainda precisa fazer uma pequena correção aqui, para não precisar reinicializar no caso do microfone, parece que está tendo isso, infelizmente, tá bom? Então, por exemplo, num headset USB, tu consegue estar configurando qual saída, tu pode definir se sai no HDMI, se sai em tempo real, o áudio, a saída tá tudo beleza, já o microfone aqui tá com essa frescuragem ainda de ter que reinicializar.
Então, perfil gráfico. O perfil gráfico é uma interceptação de configurações que tem no Mesa, que é um código existente do sistema Android, quando ele tem o seu drive, e o drive funcionando ali, o drive de vídeo, que seria o Mesa, é o Mesa 24. Galera, como a gente perdeu o projeto, então esse APK aqui, a gente ainda precisa reconstruir ele, tá bom? O Keno, infelizmente, a gente vai trabalhar com esse já compilado, a gente não vai conseguir estar mexendo nele, porque foram mais de milhares de patches, de correções que a gente não vai conseguir recuperar. A gente tem uma noção de algumas coisas que estão salvas, mas a gente não tem todo o código, então teria que trabalhar e começar tudo de novo. Então, o que a gente já fez foi a interface gráfica. Como vocês estão vendo aqui, o text bar está mais bonitinho. A gente ainda está com a nossa barra aqui em cima, vai ser removida, talvez venha para cá. Agora, voltando pro Mesa. Eu sempre tenho essa mania de pular de um assunto para outro. Esse vídeo vai ser um pouco longo, um pouco chato, mas é bem explicativo para que o usuário entenda. É um Android para PC, tá bom, galera? Customizado, agora com estilo para PC, para tu alternar entre os teus aplicativos. Voltando para o Mesa. E essas configurações aqui. Resolução para o usuário ter a capacidade de estar manipulando a resolução que ele quer, ou forçando uma resolução que não foi detectada. Aqui no caso, ele detecta minhas resoluções do meu HDMI. Em alguns casos, talvez não. Fique numa resolução que vocês não queiram, ou vocês podem forçar uma com a frequência mais alta. Ou então, em outras circunstâncias, vocês podem estar forçando uma resolução pré-definida, contanto que tenha suporte ao monitor, tá bom? Não vai jogar uma resolução que não tem, não. Perfil gráfico. O perfil gráfico é ali. O sistema Android, ele interage ali com o drive. A gente vai usar um hardware, vai usar um PC. A nossa placa de vídeo ali, ou vai ser o chip integrado do processador, que o meu caso é um i5 aqui, vou estar utilizando um i5 de quarta geração. Tá bom? Então, esse aqui é a minha versão como se fosse o meu Direct, é o meu OpenGL. Mas não é OpenGL, é o OpenGL S. Não, ainda não entendo muito bem a diferença, mas é uma API para o Android. No Linux seria mais o OpenGL. Então, a quarta geração, ela já suporta o 3.1, que é a que a gente precisa para diversos jogos. Beleza, pontuado. Então, no caso, aqui é o meu drive de vídeo, que ele funciona junto com o Mesa. É o Mesa que é o drive do meu vídeo. O Mesa é o 24.1.0. Então, no Mesa, para a gente criar esse perfil gráfico, a gente entende com a ajuda da IA, a gente procura entender o código para fazer uma interceptação ali, antes dele mandar a mensagem para o jogo, para o sistema. Aí a gente cria um código Java de interface gráfica nos settings com as nossas configurações, para que desenvolve um código Java para criar uma interface gráfica, para listar a lista de aplicativos, para que a gente possa interceptar uma configuração lá no Mesa, para ele mandar uma configuração de GPU que eu quero para o meu jogo. Para que isso? Principalmente para desbloquear qualidade gráfica, para ter um melhor desempenho, porque tu pode ajustar. No meu caso, eu estou gravando, estou com a quarta geração, eu vou utilizar uma Mali G72. Por quê? Alguns jogos a maioria dos jogos mobile, na verdade, eles têm pré-definição da GPU que o celular roda. Então, eles vão liberar tanto de FPS e vão liberar tal qualidade gráfica e tal textura. E o maior problema que a gente descobriu é que a gente está usando um Android no PC. Ele não é feito para uma plataforma bem x86. Os jogos foram feitos muito mais, seu 99%, para arquitetura ARM, que é a arquitetura de celular. Então, esse é o problema. Então, o Mesa, e comparando com o dispositivo ARM, por exemplo, se ele é uma GPU Adreno, Mali, elas são diferentes. O suporte, o tamanho de tela, as texturas, elas conversam diferente. Então é como se fosse dois idiomas, o português e o chinês, tá entendendo? Ou não, vamos falar do inglês e o português, porque o inglês a gente ainda consegue entender as letras, a gente sabe que é um T, que é um H, que é um F, que é isso e aquilo, tá entendendo? São similares. Eles acabam funcionando porque tem algumas coisas parecidas, assim como no espanhol, a linguagem, mas muitas vezes eles dão em beco
sem fundo, ou em ruas que não tem saída. Então, é uma instrução que deveria ser executada direitinho, a Intel, o código do Mesa está diferente. É por isso que é preciso retrabalhar ali nos problemas que a gente acaba encontrando no dia a dia. Então aqui eu coloco o seto Mali G72, já está aplicado. Com isso, o Blood Strike ele vai disponibilizar tanto a taxa de FPS e ele vai disponibilizar também uma textura para aquela GPU, para não ter problema. Aí eu percebi que o Mali G72 ele casa muito bem com esses dispositivos x86, o Mali. Para desbloquear mais taxas, mais alta qualidade, mais bonita, o Mali G710, tá bom? O Adreno eu descarto ele, eu não achei ele muito bom não, compatível ali com a textura. Então, com isso, com essas texturas que o jogo vai abrir, vai carregar, elas vão ser mais compatíveis e não vai ter aquele engasgo que a gente ainda não resolveu, que é preciso resolver. Tem que depurar o jogo com um mês ali funcionando em outro computador, aí colocar na qualidade alta e identificar o que está falhando. Tá entendendo? Por isso que é muito complexo, é muito difícil. Aí vamos lá, o Galho HUD. O Galho HUD o Galho é o drive de dentro do Mesa ali, que ele tem para Intel, ele tem para AMD e para Nvidia, que são os nossos principais drives que a gente utiliza. Não vou estar falando de outros, mas ele lá no Mesa mesmo, ele tem o Adreno e o Mali, se eu não me engano. Eles estão lá também. E outros lá, outros drives lá. Então, o que acontece? Dentro do Mesa, ele tem uma ferramenta chamada Galho HUD, lá dentro dele. Só que ele só funciona através de variáveis de ambiente, igual no Linux também. Só que a gente criou um código Java nas configurações, a gente entendeu como o código funcionava para que a gente possa estar também interceptando e sendo manipulado, configurando aquilo, utilizando a nosso favor. Então, no meu caso, eu ativo ou desativo as taxas de FPS e uso de processador. Aqui ainda está muito no início esse código. A gente vai ter que refazer esses códigos de novo, porque a gente perdeu, infelizmente. Mas eu já peguei o meu aplicativo que eu tinha. Eu tinha a minha última imagem, então tinha um backup dos aplicativos já compilados. Então o settings ele foi compatível. A interface não foi. Aí eu tive que desenvolver uma do zero. Que a gente já fixa os ícones, já alterna entre os ícones, ó. Como eu tinha mostrado no vídeo passado, uma interface PC. A gente vai ter que trabalhar no minimizar, o maximizar e o fechar. Aí aqui, voltando, o Galho HUD é uma aplicação que ele mostra FPS, várias outras informações, o tamanho do texto, o uso de memória, só que ainda a gente começou só com o básico, beleza? Pronto. Agora, galera, já passando bem a parte técnica chata, na verdade, ainda vou ter que ir para outra. Expliquei isso. Isso são coisas fundamentais que só tem na nossa versão. A gente, não desmerecendo nenhum outro projeto, mas a gente somos a única equipe e a gente nem é inteligente, a gente é apenas sábio. A gente é mais sábio do que próprio inteligente, porque a gente pensa em coisas práticas, em torná-las funcionais, reais. Se tu vai utilizar um Android no PC, tu precisa dessas ferramentas, dessa praticidade, dessa interface que te ofereça um manuseio, uma forma de trabalhar muito mais suave, leve, assim como um sistema desktop. Só que a gente quer os mobiles, a gente quer o quê? Principalmente o foco em jogar. Mas o sistema também pode estar sendo utilizado para navegação, para um computador fraco. Ele ainda suporta até codecs através de software ali, que teria problema ali no Windows, bem muito mais suave. Beleza, fechando esse ponto, vamos para outro ponto extremamente interessante. Prestem atenção. Esse é o meu processador, tá bom? Como eu mostrei para vocês. Então, o Panda Mouse, nas outras versões, ele faz o auto boot, é o auto start. Ele inicializa junto com o sistema. Só que nesse aqui, como eu ainda estou recomeçando tudo do zero e só fiz a interface gráfica, que está muito bonitinha, melhor do que a outra, o Panda Mouse não está sendo ativado diretamente. Vou estar mostrando a vocês. Eu só removi a licença dele. Agora eu vou falar sobre uma atualização que a gente fez um sistema de suma importância. A gente tornou cada vez mais o nosso sistema um sistema ali com a ponte nativa muito mais bem integrado ao sistema. O que acontece? O Panda Mouse ele só ativava no Android 7 ali, porque por acaso a gente acabou uma vez fazendo o port do LD Play e ele estava ativando, a gente não sabia que ele estava ativando e certa pessoa de outra equipe acabou identificando. Bom,
De lá para cá eu fui tentando descobrir qual era o que estava fazendo isso. Cheguei ao ponto de descobrir lá as bibliotecas que estavam fazendo isso. São bibliotecas. Então, essa pessoa criou um pacote no Genlock ali para introduzir essas duas bibliotecas do Android 7, que é compatível com o Phoenix OS, e fez aquele pacote lá de ativar aquele Panda Mouse. Só que não era possível ativar em outro sistema, em outras versões do Android, porque eram o quê? Eram bibliotecas compiladas para o Android 7. Pronto. Então, resumi sobre isso. Aí, o que acontece? Depois de 2 anos, a equipe do BlissOS acabou criando um método que identificou o problema real do Panda Mouse e não conseguia ativar. Então, graças a eles, sou muito, digamos, muito grato pelo entendimento. A gente entendeu, mas o nosso Android é um 9. E eles estão na versão do Android 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, talvez. O 16 está saindo agora. Acho que eles fizeram uma pausa. Então, a gente entende o que era a lógica. A gente pegou a lógica e tivemos que desenvolver a correção no nosso sistema. A lógica era o seguinte: o Panda Mouse é um aplicativo que roda fora do Zigut. Então, lá no Arch ali, lá no app Process, que faz a ativação dele, aqui é o código, vou estar mostrando a vocês. Esse aqui é o código que é executado no PC ou em outro celular para ativar nos dois celulares que a galera utiliza. Só que é uma forma bem mais enxuta e simplificada aqui do código. Isso é mesmo para o Panda Mouse. É uma forma mais enxuta desse código. O que eles estavam fazendo? Eles faziam uma modificação no Native Brindis, que é a ponte ali que carrega a biblioteca tradutora, que é o libholdin, que é o que torna possível a execução de jogos e aplicativos ARM, tá bom? Que são de plataforma de celular. Para o processador da Intel ou AMD, que tem as instruções x86 e x86-64, eles conseguiram estar executando os aplicativos somente através dessa ponte tradutora, que é chamada o quê? O libholdin, esse é o tradutor binário. Ponte tradutora, na verdade, ali é o Native Brindis. É uma ponte que carrega essas bibliotecas, tá bom? Ela carrega essa biblioteca na hora que ela entende, é um aplicativo ARM. Eu preciso estar utilizando a minha ponte binária, feita pela Intel e pela Google, que é o libholdin. Tem dois tradutores binários, o libholdin e o libndk. O libndk ainda é horrível, fala em quase todos os aplicativos. Tem muito problema de acesso à memória no Keno, que o Linux a política ali acaba bloqueando e não consegue acessar. Ou não permite, viola algumas restrições do Keno. Por isso que o libndk está falhando bastante. Voltando ao assunto. Eu fico explicando coisas que eu sei que não é fundamentais para vocês, mas a gente vai mostrar aqui porque que eu estou explicando. Para me mostrar o que a gente fez, para estar mostrando que realmente a gente fez, entendeu? E a gente solucionou o problema. Então, vamos lá. A equipe do BlissOS, o que eles estavam fazendo? Eles fizeram o seguinte: eles entenderam que o aplicativo estava rodando fora do Zigut e eles forçaram lá o libnative para estar sendo detectar quando estiver fora do Zigut, utilizar o processo ARM, que a ponte tradutora iria utilizar o tradutor binário. Só que ainda eles estavam utilizando uma flag chamada aqui, antes de executar e injetar esse processo aqui de ativação. Eles estavam usando isso daqui. É o xforce-nb-testing. Pronto. Eles utilizavam essa flag para essa é a principal comando aqui, para injetar o arquivo do Panda Mouse, o DEX, para injetar um serviço e fazer a ativação do Panda Mouse, tá bom? Cadê? Então, está desativado. Deixa eu ver, esse é o texto. Qual é o texto? Pronto, esse é o texto. Então, eles fizeram uma modificação lá para identificar quando estivesse fora do Zigut. Quando estivesse fora do Zigut, ele iria tratar como ARM. E depois disso, quando fosse injetar o código, eles precisariam forçar esse aplicativo aqui. Então, isso iria funcionar para esse aplicativo. Mas já para outros, não vai funcionar. Eu teria que também colocar essa X-Flag. E o que a gente faria com aplicativos que não fossem reconhecidos no Zigut e que não tem um código de injeção? O que esse aplicativo ia acontecer? Ele iria falhar da tela preta e não inicializar. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer a correção no Native Brindis para fazer essa detecção. Se for para normalizar o ISA lá, que é a arquitetura lá do ISA do x86, x86-64, ela identifica que o processo é um processo fora do Zigut,
tá bom? Só que para não utilizar essa flag e forçar, precisar estar utilizando ela para cada aplicativo que a gente quisesse ativar, como por exemplo lá na frente, se eu quiser ativar o GG Mouse ou o Car2E, eu precisaria ativar com essa flag. No caso do Car2E, ele tem a biblioteca x86, então ele ativa, executando esse código. Agora, esses aplicativos de mapeamento são principalmente eles que têm esse problema dessa ativação, porque eles são fora do Zigut, não são reconhecidos, é como se um estivesse falando português e o outro falando chinês. Aí eles não entendem nada e não inicializa, por isso que o Panda Mouse, ele vem assim. O Panda Mouse, sempre quando você abre ele pela primeira vez no celular, depois de ter reinicializado, ele vai estar desativado, ele precisa de uma ativação para ativar o processo do teclado e o mouse para poder o usuário mapear as teclas. Beleza? Então, vamos lá. Vou salvar aqui, né? Esse é o meu código. A gente fez uma correção no Arch e no Native Branch para corrigir essa detecção, para tornar a nossa ponte, o nosso tradutor binário, parecido, similar a um dispositivo real, para ele estar funcionando muito melhor. Ele já detecta e quando, a partir do momento que eu não utilizo essa flag aqui, executando esse código, o meu Panda Mouse ele vai ativar, tá bom? Então aqui tá o meu Panda Mouse, aqui tá o meu código, não tem flag, ó, tá sem a flag, que é utilizada pelo BlizOS, que nem tá funcionando, tá bom, galera? O código dele, já testei o Panda Mouse lá, não funciona de jeito nenhum, mesmo eles dizendo que tinham corrigido lá. Eu vi a imagem que tinha corrigido, mas foi a partir desse entendimento que estava fora do Zigut, a gente começou a trabalhar na lógica para tentar contornar no sistema. Então o que que fez? Ó, vou mostrar de novo, não tem a flag, não tô parando o vídeo, né? Ixi, deixa eu só Ctrl Z aqui, pronto. Então, não parei vídeo nem nada, vou executar o meu código. Run. Espera aqui. Done. Terminou. Ativado. Entendeu? Agora o processo, mesmo fora do Zigut, ele já identifica ali, lá no Arch, ele já está fazendo uma identificação que não é um aplicativo nativo x86 e que vai precisar utilizar o tradutor binário. Então isso descarta a nossa flag de estar sempre injetando em cada app ou jogo, principalmente jogos de mapeamento. Então, só vou executar o código como veio do aplicativo e ele vai estar funcionando, porque o meu Arch vai entender que ele não é um aplicativo nativo e que ele tem que utilizar o meu tradutor binário. Pronto, isso faz com que ele funcione. Beleza? Agora, antes de abrir aqui os outros jogos, deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar um cara chamado solicitado para estar mostrando o standoff. Então, eu vou estar abrindo ele. A mesa aqui também, a gente vai ter que reconstruir ela de novo e colocar os patches de interceptações para ela trabalhar junto com a nossa interface gráfica lá dos settings. São duas coisas que a gente precisa corrigir. Quer dizer, refazer. A gente já está disponibilizando o sistema para quem quiser adquirir na última versão ali que já está pronto, tá bom? Aí provavelmente eles vão estar adquirindo atualizações. O preço do sistema é R$50, tá bom, galera? Deixando bem claro, não é um sistema gratuito, isso aqui dá muito trabalho, o dinheiro vai ser voltado em totalizando sua parte em compra de hardware para a gente estar melhorando o suporte. É para PC fracos que utiliza placas de vídeos, placa de vídeo NVIDIA, a Intel e a AMD. Funcionam todas três de boas, tá bom? Para PC fracos, para estar rodando jogos e jogando com o Panda Mouse e o Car2E. Que eu não estou mostrando o Car2E. O Car2E estão começando agora, tem muitas configurações ali, mas eu não vou estar mostrando ele não. Então no Panda Mouse aqui a galera já entende mais sobre ele. Então, mostrando aqui que o jogo está funcionando também, não está sendo detectado. São dois jogos que eu vou estar mostrando aqui de detecção. É esse, é o Standoff, né? 2 e o... Ih, fechou. Agora deixa eu ver se foi erro de mesa. Mas provavelmente foi erro de mesa, galera. A quantidade aqui de erro. Foi erro de mesa. Depois a gente vê. Mas ele está funcionando, eu estava jogando. Pode ser por conta da gravação. Então, ó, agora vamos ver uma partidinha bem rapidinha para fechar nos 30. Ó, o meu Galho HUD sendo mostrado aqui, como vocês estão vendo. Foi para tela preta por conta que eu tô te falando sobre o negócio de textura, sobre a mesa. As mesas mais novas não foram o pessoal do Android x86 lá que trabalha sobre elas, porque as mesas antigas tinham sido eles, então eles tinham corrigido elas para o Android. Mas já as novas mesas não, é cada um por si. Então, para cada Android tem que estar corrigindo o tamanho de tela, os formatos, alguns tipos de
Eu não sei como falar isso. São formatos mesmo de imagem que são diferentes de uma GPU Mali para uma GPU Intel. Tá entendendo? Então são coisas que precisam ter suporte. Então a mesa precisa ser trabalhada mais ainda para até para não estar fechando o jogo e crashando por conta de problemas com isso. Eles estão indo em caminhos e vias que não tem saída, entende? Aí tá aqui. Essa é uma implementação que a gente colocou no sistema de estar mostrando o FPS. Como eu estou gravando e estou jogando, e mesmo nas configurações mais baixas do Blood Strike, ele vai estar lagando, tá bom? Ele vai estar devagarzinho ali, o processador alto, mas vai dar uma normalizada. No Mali G72, já deixei ele mais jogável. Então, esse jogo também tem detecção. Vocês sabem, vocês tentam abrir ali no emulador, ele vai estar dando problema. Também a internet não está ajudando. Então, vamos lá. As configurações aqui eu coloquei no mínimo para tentar entrar na partida ali. Estou em uma pessoa só mesmo para jogar. Então aqui ele demorava em torno de 10 a 15 segundos, já faria uma detecção. Então esse vídeo vai estar recheado do que a gente está fazendo, dos recursos que o sistema tem, agora da correção, da detecção de emulador no Blood Strike, que é engraçado, né? A gente tinha conseguido, aí depois eles foram lá e ajeitaram de novo. Parece que só com o sistema da gente, não com os outros. Com o do BlazOS lá tá funcionando. Mas ninguém joga, porque não tá, é um sistema que não está preparado. Olha, lamento muito, não estou desmerecendo ninguém, mas é um sistema que a galera não usa para estar jogando. Já o da gente, eles tem bastante pessoas que adquiriram nosso sistema, até no passado mesmo, e agora ainda porque a gente está construindo, mas eles jogam. O meu áudio está saindo pelo meu HDMI, tá bom, galera? Não está saindo no meu headset que eu tô aqui utilizando. Eu tô horrível jogando, vou jogar só um pouquinho ali para fechar nos 30 minutos de vídeo, tá bom? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, também sabe que tá perdendo. Então, eu tô na quarta geração. Se eu não tivesse gravando, eu ainda poderia dar uma aumentadinha ali na minha qualidade para ver. Mas é bom procurar sempre a qualidade gráfica adaptável para adaptada para a placa. Porque a gente ainda precisa, cada jogo, a gente tem que estar depurando para descobrir o que é que está falhando. Aí leva tempo, né, galera? É mais ou menos isso. Pronto. Ah, parece que está carregando. Cai aqui. Vou jogar só até os 30, tá bom? Só mesmo para estar demonstrando que não está detectando. Faz tempo, eu não jogo mais. Eu prefiro a KM. Nem sei que arma é essa daí, não jogo mais, mas. Então, pronto, o Android x86, ele não é um emulador, mas ele é tratado pelos jogos como emulação também, pelos jogos. Infelizmente, eles acabaram fazendo isso também. Não são todos os jogos, mas alguns jogos a gente consegue tá oferecendo suporte, como é o caso de Standoff, Blood Strike e o Arena também, outro jogo ali da Tencent. Não sei, por incrível que pareça, a gente consegue estar funcionando no Android 9. Não funciona no BlazOS nem nas versões mais novas. Esse é também dos grandes questões que a gente acaba focando no Android 9. Por quê? A gente não tem um computador bom para estar trabalhando nessas versões mais novas. Elas demoram demais estar compilando e a gente precisa toda hora, todo momento estar testando a configuração. A gente compila uma biblioteca, aí substitui. Aí já leva mais ou menos em torno de 10 a 20 minutos, dependendo de qual, dependendo da alteração, porque às vezes a gente precisa limpar os dados do sistema para que ele compile direitinho, tá entendendo? Então existem muitos problemas assim. Então por isso a gente ainda vai estar se mantendo no Android 9. Eu falei que é por 12, né? Meu Deus, tô horrível. Sai. Nossa, meu irmão, como eu tô ruim. Mas essa minha Sasha ali tá em 40, a vida tá horrível. Nossa, a visão tá horrível.
deixa eu ver, já deu 30, vai dar 30. Então, fechando, finalizando, quem tiver interesse de adquirir o sistema, entre em contato com a gente no Discord, o link vai estar embaixo, ou aí mesmo no YouTube, no canal, acho que mostra aí pra galera estar entrando em contato. No Discord, fala no privado com a nossa equipe, comigo ou com alguma pessoa lá com a conta Team BR, tá bom? Aí vocês tiram todas as dúvidas de vocês. O preço do sistema é 50, mas a gente faz toda a instalação para vocês através do Discord, tá bom? Através de call. A gente está totalmente auxiliando o usuário, ele só vai precisar utilizar um headset ali para a gente estar falando com eles, comunicando o que ele deve estar fazendo. A gente prefere não fazer, utilizar o remoto e estar fazendo, mas já mostrando ao usuário como faz, também para ele aprender o quanto é simples estar fazendo uma instalação no Dual Boot ali com Windows, ou no caso com Linux também, tá bom? A gente faz isso, já está incluso. Aí, futuro outras coisas, alguns outros suportes, alguma coisa assim, aí talvez seja cobrado algumas coisas. Aí atualizações também não é o mesmo preço mais, é um preço mais barato para quem adquiriu e não compartilhou o sistema. A gente tem uma segurança e uma política muito exigente em relação a quem está compartilhando o sistema. A gente vai estar o quê? A gente vai estar banindo. A gente tem configurações agora que impede o usuário de remover informações sobre o nosso sistema, o sistema não inicializa, se ele não entender algumas partes do sistema. Ele também gera informações sobre o usuário, quem que estava utilizando. Então, a imagem que for compartilhada, que vai estar funcionando, a gente vai saber quem compartilhou e a gente vai estar banindo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Quem quiser mais entendimento, tirar suas dúvidas sobre o que está funcionando ou não, entre em contato com a gente. Uma das perguntas mais que a galera pergunta, mais habitual, detecta como emulador? Sim, a maioria dos jogos detecta como emulador. Como é o... tá lá embaixo ou aqui? Deve estar lá embaixo. Então, no caso de PUBG, Free Fire, que tem uma... Nossa, o jogo é tão leve, galera, mas por conta do anti-cheat da Tencent, o jogo tá pesado. PUBG tá pesado por conta da desgraça do anti-cheat da Tencent. Ele tá praticamente rodando uns 3, 4, 5 jogos ali em cima, deixando cada vez mais pesado aquela porcaria. Code Mobile agora, a gente suportava ele no modo PC, como se fosse o Game Loop. O PUBG é suportado como Game Loop, baixa a partida igual ao emulador da Game Loop, tá bom? O caso do Free Fire é normal, a mesma coisa dos emuladores ali também. Agora, tem uma novidade também, a gente consegue estar jogando o Free Fire x86. Tem uma configuração que a gente pode colocar no sistema, que o usuário pode estar modificando ali o sistema, limpando os dados da Play Store, para a Play Store baixar o Free Fire Max x86. A única versão que existe x86. As outras versões que a galera fala em vídeos é tudo mentira, tá bom? Tem muita gente que mente, que fica enganando, que é a versão x86 e não sabe de merda nenhuma. A versão x86 do Free Fire foi criada pela Garena para o emulador do Google Play Games. Então dá para tu baixar direto pela loja. A gente tem uma configuração que a gente torna a Play Store igual a da Play Games. Só que vai tirar a maioria de alguns aplicativos. Tá bom? Isso não é tão interessante não. Mas vamos lá, o que acontece? Esse Free Fire, ele é jogado através de teclas do próprio teclado e mouse. Não precisa de mapeamento, tem que segurar o shift ali para correr, tu pode reconfigurar. É como se fosse a interface ali de PC. Totalmente o teclado e o mouse suportado para a galera estar conseguindo jogar. Isso é interessante para quem tem um hardware muito fraco. Aí tu consegue estar jogando esse jogo, que é para a própria arquitetura x86. Ou então, no caso, tu tem uma CPU ali, um processadorzinho mais fortinho, tu pode estar utilizando mesmo a versão com Panda Mouse ou com Car 2E, não sei, depende de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Tem mais dúvidas sobre esse sistema? Entre em contato com o Discord com a gente. O vídeo foi longo, peço desculpa, mas a gente tinha que estar explicando. O sistema não é gratuito, tudo isso dá trabalho, está custando R$50. As atualizações, se o usuário não compartilhar o sistema, ele vai ser informado que tem atualização disponível e é informado que foi atualizado. Caso ele queira adquirir, ele solicita a atualização. De acordo com a atualização, a gente coloca em custo um preço ali. Mas é bem mais abaixo do que ele comprou, tá bom? Então, podem ficar sossegados que somente na primeira compra que é o preço maior. A não ser que a gente tenha que refazer o sistema ali, não consiga enviar só a atualização e precisa enviar o sistema inteiro. Aí sim.
Nesse caso aí pode ser que seja um pouco mais caro, tá bom? Beleza? Vou ficando por aqui, joguei, ó, bastante, passei até do tempo mais, mostrando para vocês que está funcionando. Então, 2 testes, falei sobre o sistema, sobre os recursos, sobre o que a gente está fazendo. Então, tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Essa interface vai ficar perfeito para PC e futuramente, fechando com chave de ouro, a gente vai começar a estar trabalhando no nosso mapeamento. A gente vai pegar várias referências ali do Optimus, do Fênix, do Prime não, talvez do Prime ali só para talvez a forma de abrir o mapeamento e até dos emuladores também, ver se a gente achar algumas correções, principalmente para analógico. Primeiro a gente quer o serviço, conseguir fazer o básico, a estrutura de teclas ali, tá colocando assim, em cima da tela, né? Para estar movimentando, fazendo as coisas. Aí a gente começa trabalhando nos problemas dos analógicos, sensibilidade dentro do jogo. É uma terra ainda que a gente ainda não navegou, então é muito demorado, muito complexo, tá bom? Então vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Quem quiser entrar em contato com a gente para estar sabendo sobre o sistema, entre somente através do Discord, não tem WhatsApp, não tem nada, tá bom? É somente o Discord mesmo, lá vocês entrem em contato com a conta TeamBR, solicita, tira primeiro as dúvidas de vocês sobre o sistema, se ele suporta o jogo que vocês querem, informa o hardware de vocês para saber se eles são compatíveis. O Android 9 só precisa do ECC 4.2, tá bom? É o mínimo, né, que precisa. Na verdade ele precisa sim, mas é o mínimo para tu estar conseguindo jogar nele. Então, como ele não precisa de muito, então um processador de segunda geração já vai estar trabalhando ali bonitinho com ele. Então, como vocês podem ver, mesmo gravando aqui, ainda consegui ter um pouquinho de jogabilidade, que eu não jogo mais nada. Fica com Deus e fui!